Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa mostra de astronomia aqui do Instituto de Física. Eu sou o professor Elton Nascimento, sou professor aqui do Instituto de Física e atualmente na coordenação desse evento, junto com a professora Tereza, que está ali, que também é professora aqui do Instituto de Física, tá? Também está na coordenação. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês nessa tarde, né? Nessa mostra, nós, pela primeira vez, isso já vem acontecendo há um certo tempo, mas pela primeira vez, nós optamos por trazer palestrantes no evento, que até então não tinha, e eu vou reforçar a mesma mensagem que eu falei ontem, que a gente pensou em trazer palestrantes que mostrassem um pouco do cenário da astronomia no Estado. Então, optamos por pessoas que têm uma contribuição relevante nesse cenário, e a primeira pessoa que eu pensei, professor Adriano, foi o Adriano Albert. Foi a primeira pessoa que me veio à cabeça. Eu falei, eu tenho que chamar o Adriano, né? Adriano tem uma contribuição assim riquíssima no fortalecimento da astronomia no Estado. Ele vai contar para vocês um pouco dessa história aqui, e eu acho que é um trabalho que precisa ser difundido para toda a população alagoana, né? Eu conto essa história aqui no Instituto de Física, professor, toda vez que eu ministro a disciplina de Introdução à Astronomia. Um dos motivos para a criação dessa disciplina em 2014 foi a importância de que nossos futuros professores tenham conhecimento do trabalho desenvolvido no Observatório Genival Leite Lima com o professor Adriano, né? O trabalho que ele faz com os estudantes do ensino médio e na divulgação da astronomia. É um trabalho que eu já falei para todo mundo que eu sou grande fã desse trabalho, grande fã do professor Adriano pelo trabalho que ele fez, e quanto mais eu conheço o trabalho do Adriano, mais fã eu fico ainda do trabalho dele. Tá certo? Então, vou deixar vocês com o professor Adriano Albert, e aproveitem essa tarde. Obrigado. Bom, antes de tudo, queria agradecer as palavras do Elton e pelo companheirismo que ele vem desenvolvendo as atividades de astronomia, não só aqui no IFAL, mas em todo o Estado, no CEAL, nos encontros de astronomia que nós organizamos e tal. Professora Tereza, que foi minha professora de laboratório aqui do IFAL, e a todos os professores desse instituto, que foram fundamentais para a criação do observatório, né, e o trabalho e foi sempre um esteio, não só para o Observatório da Secretaria de Educação, como também para o Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas, que é um grupo que tem muita história e muita importância aqui para o desenvolvimento da comunidade amadora aqui no nosso estado. Tá? Eu fiz parte do CEAL. Atualmente, eu não estou mais participando presencialmente lá nas atividades, mas muito do que eu vou mostrar para vocês aqui foi espelhado no trabalho que nós fazíamos lá no CEAL. Bem? Pessoal, desculpa interromper, professor, eu esqueci de um aviso importante. Eu vou passar para vocês uma lista de presença, tá? Para vocês registrarem a presença e para compor o relatório do projeto aqui na UFAL, para o pessoal ver que teve público, né? E também, para quem tiver interesse em um certificado de participação emitida pela Pró-Reitoria de Extensão daqui da UFAL, eu fiz um esquema aqui meio mirabolante, certo? Vocês vão assinar o nome aqui, normalmente, todo mundo, inclusive quem não for querer o certificado. E aqueles que quiserem, vocês vão mandar um e-mail para mim, o endereço está aqui embaixo, tá? E nesse e-mail vocês vão inserir o nome completo de vocês, o CPF, a data de nascimento, o endereço de e-mail, que em geral é o mesmo e-mail que você manda, mas coloca lá, né? Só para constar. E o código, que é o código que está na lista de presença. Esse código é só para eu ter certeza que vocês vieram. Então, eu vou olhar no e-mail, professor, eu quero meu certificado. Aí eu vou olhar o código, vou procurar na lista e vou ver se está assinado com o nome que lembre o nome de vocês. Tá? Porque às vezes a gente lê o nome aqui e não entende, né? Certo, pessoal? Então, façam isso.
e me manda um e-mail. Tenta não demorar muito para mandar esse e-mail, porque quando encerra o projeto, a gente não tem mais como emitir certificado. Tá ok, pessoal? Era só isso mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom, então, obrigado também pelo convite para participar da mostra. Então, vamos lá. O Elton sugeriu essa apresentação, né? Falar sobre o Observatório Astronômico Genival Leite Lima. Tá? Então, eu começo um pouquinho aqui sobre com algumas considerações sobre o ensino da astronomia na educação básica, de uma forma geral, né? Então, os conhecimentos em astronomia... O laser eu acho que não está funcionando. Aqui? Ah, tá. Os conhecimentos da astronomia eram fragmentados, né? E distribuídos em disciplinas componentes, como geografia, física, ciências. Né? Eu não sei se vocês já ainda têm essa percepção do que se ensina em astronomia. Astronomia parece coisa de cientista, né? Não é muito de escola, não parece? Mas a gente aprende sobre estações do ano, duração do dia e noite, aprende sobre o sistema solar. Então, esses conhecimentos que são típicos de astronomia são distribuídos nessas disciplinas. Física, a gente estuda gravitação, leis de Kepler, não é? A parte de ótica também, né? O experimento de Galileu para determinar a velocidade da luz, né? Botar uma lanterninha dentro de um saquinho, levantar para ver qual é o tempo que levou para que o sinal retornasse, né? Porque, enfim, tem vários conteúdos de astronomia que são tratados na escola, na educação básica, mas de maneira assim bem fragmentada, com pouco aprofundamento. Tá? Em geral, são apresentados de forma expositiva, né? A experimentação, não só, e aí não vale só para a astronomia, mas basicamente para todas as ciências, né? São poucas as atividades práticas que são desenvolvidas. Normalmente são... porque tem uns slides, você pode ir passando. E, às vezes, são totalmente desconexas com a realidade, né? Por exemplo, não são umas informações assim bem estranhas. Por exemplo, verão é quando a Terra está pertinho do Sol e inverno é quando ela está afastada do Sol, né? Isso está totalmente errado, né? A órbita da Terra em torno do Sol não é tão excêntrica, né? Mesmo que se fosse, se fosse, teria uma variação grande do fluxo, né? E aí iria aumentar a temperatura. Mas, como ela é quase circular, é a inclinação do eixo da órbita da Terra que dá origem às estações do ano. Tá? Então, os conhecimentos são, às vezes, tratados de forma desconexas, bem irreais. Né? Então, o começo na astronomia, o meu começo, foi quando eu estudava na UFAL, fazia arquitetura na UFAL. Eu entrei em 85, mas eu nunca me identifiquei muito com o concurso. E em 86 eu entrei para o CEAL. Né? Eu conheci o Genival, entrei para o CEAL, estou eu aqui, bem escondi. Essa foto foi tirada lá no CECIAL, onde é o CECIT hoje. Eu acho que em 1987 ou 89. Aqui. Isso aqui eu já estou na usina Ciência observando. Então, é importante salientar esse início da minha vida, assim, do meu aprendizado, da minha formação docente, porque foi nesse clube de astronomia que eu pude experimentar uma série de práticas que me levaram a considerar que o ensino de ciências, principalmente o ensino da astronomia na escola, tem que ser baseado na observação e na prática, senão não acontece. Né? Se você não observar que no solstício de inverno o Sol está mais ao norte que o leste, se a professora falar isso para você na sala de aula, isso vai passar e não vai causar efeito nenhum. Agora, se você observar isso, ou observar o próximo eclipse agora, né, um eclipse anular, no sábado, dia 14, essas experiências elas permanecem gravadas
na cabeça e ajudam na compreensão do mundo. Tá? Então foram esses momentos no CEAL, essa trajetória, quando eu estava no CEAL, que me deram a certeza de que só vale ensinar ciência, física, matemática, física, química, biologia, o que for, se tiver prática. Se não tiver, o ensino fica meio capenga, assim, é mais fácil ensinar sem experimento. Experimento é mais difícil. Mais difícil, porque experimento nunca dá, não é toda vez que dá certo, né? De vez em quando dá errado. Então você tem que encontrar o erro quando ele dá errado, tá? Mas é muito importante, tá? Bom, em 86, como eu falei, eu entrei para o CEAL, né? E lá eu encontrei Genival, que foi motivado pela leitura dos livros do Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Muito provavelmente a turma jovem não conhece. Mas o Mourão ele foi o principal divulgador de ciência no Brasil na década de 70 e 80. Tá? E o Genival, lendo os livros do Mourão, da Terra das Galáxias, vários outros, ele se sensibilizou e resolveu ensinar astronomia para os outros, gratuitamente. Tá? Então, em 86, o Genival estava lá no CCL, pode participar. O Genival estava no CEAL e... isso aqui é um pouquinho antes disso. Esse é o Fomalhaut. O Neftali já mostrou essa imagem, né? Essa aqui é a imagem que ele mesmo desenhou, a partir de uma foto, do observatório que ele fez na casa de taipa dele. Ele tinha uma casa de taipa aqui no tabuleiro, taipa, mas, segundo ele, era muito bem feito, muito robusto. E ele tirou umas telhas e fez uma janela que abria com 2 placas de zinco. Né? Então, esse era o observatório. E lá ele começou a receber pessoas para observar o céu. A esse observatório ele chamou de Observatório Fomalhaut. Fomalhaut é uma estrela, é a alfa da constelação do Peixe Austral. Tá? Em seguida, o Genival foi para o CCL e lá, a partir de 1985, isso aqui já é uma foto dele no CEAL, a partir de 1985 ele denominou o clube, pode ser 85, 84, mas até 83 o nome não era CEAL. Tá? O nome do clube era Observatório Fomalhaut, por exemplo. E o CEAL, o Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas, lá no CCL. E ele foi convidado para observar o retorno do cometa de Halley. Tá? E a Secretaria de Educação, numa apresentação que ele fez para o professor Douglas Aprato, em 1985, resolveu adquirir 3 telescópios newtonianos de 170 milímetros de diâmetro e colocar à disposição lá, para que ele pudesse fazer isso no CCL, em 1986. Em 86 foi que eu conheci Genival. Pode passar. O Genival, ele, apesar dele ter sido muito importante, a importância se deu num período de tempo muito curto, de 1975 até cerca de 1989, 1990. A partir daí, ele teve que se afastar, porque ele veio morar mais para cá, morava ali no Cruzeiro do Sul, é um conjunto que tem aqui perto do aeroporto, né, ali na Forene, e, infelizmente, ele desenvolveu a diabetes, e aí, com complicações devido à diabetes, ele veio a falecer, muito novo ainda, 48 anos, em 2006. Bom, essa foto foi tirada na casa do seu Fidelis, na comemoração, eu acho que da virada do ano, em 2005 para 2006, acho que foi isso. E aqui o Genival está com outros amigos, aqui é o Romualdo, atual presidente do CEAL, Iramaraí, Damião Carvalho, e aqui ele dando a aula, mostrando como era o Observatório Fomalhaut. Tá? Então, e a partir da década de 90, ele pouco interagiu já com o CEAL, então a intensidade dele foi sentida
de 1975 até 1990, mais ou menos, 15 anos. Né? E no CEAL, nós ficamos encarregados, a partir de 1987, a desenvolver as atividades. E o CEAL, já naquela época, já fazia atividades de observações públicas, palestras em escolas. Aqui é a palestra escola também, aqui estou eu e Romualdo em outra palestra. Essa característica desse clube, do CEAL, de atender, desenvolver atividade em 3 campos, foi influenciada pela participação de alunos da universidade na oficialização do CEAL. Até 1987, o CEAL não era oficializado. Era um grupo amador, apenas de fato, não era de direito, não era uma associação civil. Tá certo? Então, foi a partir de 87 até 89 que nós lutamos para criar um clube de direito, né? O CEAL. E foi nesse momento, perguntando aos membros, conversando com o grupo, que a gente sabe o que é que o CEAL quer ser. Quer ser um clube para vir no final de semana observar o céu? Quer ser um clube para ensinar as pessoas, fazer cursos? Isso o Genival já fazia, então. Ou quer ser um clube exclusivamente para pesquisa amadora. Tá? A pesquisa amadora é basicamente recolher dados de fenômenos que ocorrem no céu. Né? Por exemplo, vocês ouviram falar das estrelas variáveis? Medir a magnitude das estrelas variáveis é um exemplo disso. Tá certo? Isso é um trabalho de pesquisa amadora. E que tem um valor, porque gera dados que podem ser utilizados para testar modelos astrofísicos sobre um determinado fenômeno. Por exemplo, uma estrela que explode, como aquela lá que eu mostrei para vocês, né? Aquela nova. Então, e aí, por influência do início do trabalho aqui na UFAL, dos cursos, estava eu deixei a arquitetura nessa época já, né? Em 86 eu deixei a arquitetura. Deixei a arquitetura e em 87 vim para a física. Vim para a física. E foi justamente nessa época. E aí a gente começou a pensar no que o CEAL queria fazer. Então, o que o CEAL queria fazer era fazer ensino, pesquisa e extensão. O que a UFAL faz. Essa foi a influência. Tá certo? E isso é muito importante porque definiu toda a trajetória do clube e fez esse clube ter uma visibilidade nacional muito grande. Não, o CEAL ele é bem respeitado em todo o país. Tá bom? Então, nós desenvolvemos, oficializamos o CEAL e as áreas em que ele trabalhava, basicamente, a divulgação, o projeto Assim Se Vai os Astros, que é levar o telescópio para uma comunidade, pode ser para uma escola, para uma praça, para um evento com telescópios para mostrar o céu, a lua, os planetas, as pessoas. Seu Fidelis fez muito isso por vários anos. Né? Palestras da lua cheia, são palestras que ocorrem uma vez por mês no CEAL, de um tema específico. Programa de rádio. Nós já tivemos programa de rádio no FM, na TV, na Rádio Educativa, em 1993, eu acho. Mostra a Lagoana de Astronomia, que ocorria sempre em dezembro, por conta do dia 2 de dezembro, que é o dia do nascimento de Dom Pedro II. O que é que Dom Pedro II tem a ver com essa história? Dom Pedro II era astrônomo amador. Era astrônomo amador, Dom Pedro II. Né? Então, o dia 2 foi sancionado, agora pelo presidente Temer, como o Dia da Astronomia no Brasil. Dia 2 de dezembro. A participação em semanas e mostras científicas. Com certa frequência, a gente era convidado para fazer essas palestras lá na coisa. Né? O ensino, cursos de iniciação, basicamente, tinha um workshop, que são as oficinas do CEAL, onde a gente tentava
aprender coisas novas, técnicas novas, a pesquisa amadora. O que nós mais produzimos lá foi a fotometria de estrelas variáveis, né? Pernoites no interior para aprender astrofotografia com filme, não era com máquina digital, era com filme. Na época, a gente está falando de 91, então não tinha essas máquinas. E meteorítica, tem eu não sei se você já foi no Museu Chucuruz, lá em Palmeira dos Índios. Alguém já foi? Museu Chucuruz tem uma pedra lá que eles denominaram siderito, não é? Ou seja, era uma pedra que tinha caído do céu. Mas, na verdade, não é. A gente conseguiu recolher essa pedra, fez as medições, massa, volume dela, e conseguiu extrair um pedaço e enviar para a curadora nacional, a professora Maria Elizabeth Suculoto, da UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Ela disse que não era um meteorito. Tá? Então, essas foram as pesquisas que nós fizemos. Os campos, né? Bom, 1987 é 2000 e alguma coisa, eu não estou sabendo. Pode passar, Bruno. Assim, no final do século XX, nós estávamos interessados em ter um observatório ou trabalhar num observatório. Tá? Então, nós emendamos esforços para construir um observatório astronômico, para que nós pudéssemos observar e desenvolver as atividades nele, né? E esse daqui são dois boletins Apolo do CEAL, em que nós descrevemos aqui esses momentos. A UFAL estava em todos dois. No primeiro momento, aqui em 87, 85, eu acho. 95, desculpe. 95. Nós estávamos... Até conseguimos, com o CEP, um terreno ali perto da prefeitura, mais para lá um pouquinho da prefeitura, da gráfica, para construir. E a ideia era conseguir o apoio da Secretaria Municipal para construir o observatório. Mas não deu certo. Nós perdemos esse projeto e depois, em 2001, nós tentamos novamente um projeto, agora tentando angariar recursos e levantar recursos para a construção. E também não conseguimos. Isso me frustrou extremamente, principalmente a mim, né? Mas faz parte, a gente não consegue tudo que a gente quer. Então, a gente, em 2004, eu estava ensinando na Escola Princesa Isabel, no CEPA, e tinha passa um slide, acho que eu errei a ordem, clica de novo. Não, volta. Eu acho que eu não coloquei a imagem. Porque tinha um posto policial em frente à Escola Princesa Isabel. Estava abandonado lá. Eu, meio que frustrado, decepcionado, resolvi escrever um projeto para a SEDUC, propondo a construção do observatório. Naquele lugar. Já tinha, então faltava pouco para acabar o observatório, né? Já tinha um prédio semi-acabado, então... Isso foi em 2004. E a ideia era fazer, novamente, uma parceria onde a Secretaria da Educação, a Usina Ciência da UFAL e o CEAL iriam conduzir os trabalhos para o observatório, né? Para desenvolver o observatório. Tá? Então, essa é 2004. Aí, em 2005, um professor, foi 2005, foi muito responsável nesse processo, que foi o professor Roberto Jorge. Tá? Ele foi uma voz que defendeu a construção do observatório lá. Além dele, Raul Cleto, era arquiteto e era da coordenação de engenharia, e uma repórter da Gazeta também, que era a chefe da comunicação da SEDUC. Ela também foi muito importante.
Fugiu o nome agora. Bom, essas 3 pessoas foram fundamentais. Em 2005, a secretaria, o gabinete me chamou e disse: olha, nós vamos construir o observatório. Agora, não vai ser onde o senhor sugeriu, lá no posto, aquilo lá vai ser um posto policial. Vai ser no antigo CECIAL. Curiosamente, o lugar onde eu comecei a observar com o Genival, lá no Serral, né? Que estava abandonado o prédio, né? Bom, mas isso era 2005. Eu sabia que as coisas na secretaria demorariam para andar. Então, eu tinha que mostrar com frequência. E aí é que a Maria Goretti, que era da Gazeta, inclusive, não é? Ela foi extremamente importante nisso. Eu expliquei a ela a situação, ela disse: não se preocupe, a gente vai fazer agendamento e vai estar sempre mostrando o projeto do observatório. Joia. Isso em 2005. E na época eu trabalhava também na escola Nossa Senhora do Bom Conselho. Essa daqui é a Kísia. A Kise, que é a aluna que dormia quando eu dava aula. 5 minutos de aula, ela já estava dormindo lá. Quando eu dava aula de física, né? Mas se eu falasse de astronomia, ela acordava, né? Ela se tornou mestre em astronomia e agora está acabando o doutorado em geografia, lá na USP. Isso daqui é uma atividade que a gente fez lá no Nossa Senhora do Bom Conselho, um dos projetos, que é o projeto Fazendo Ciência, Descobrindo o Universo e o Fazendo Ciência, onde o telescópio era levado periodicamente para o pátio para fazer observação, com a frequência como o CEAL fazia, na época do quarto crescente, né? E aqui são os meninos utilizando esses computadores aqui. Isso aqui é um computador, tá? Computador de raio catódico, né? Aquele grandão. Eles estão acessando aqui o telescópio na escola, lá em São Paulo, pela internet. E aí a gente fazia as imagens para que eles desenvolvessem um projeto de iniciação científica. Não era o Inicia ainda, mas viria a ser o Inicia no observatório, né? Então, isso aqui é lá no Bom Conselho. Por que eu estava fazendo isso? A intenção era mostrar com frequência atividades de astronomia na escola para sensibilizar aos gestores que estavam na SEDUC também. Não só tinha o objetivo pedagógico, ajudar os alunos a aprender, conhecer mais do tema, né? Mas tinha também esse propósito de você mostrar à secretaria que o projeto é viável e era bom para a educação, era o que a gente acreditava, tá certo? Então, aqui está a Kise e o Thalisson, que eram meus 2 alunos, aí ela já estava no 2º ano, 3º ano, e aqui apresentando em Minas Gerais, na Feira Nacional de Ciências da Educação Básica, o trabalho delas. O Thalisson procurou supernovas em galáxias, com os objetos dos telescópios na escola. E a Kise fez a determinação de parâmetros orbitais de estrelas duplas, né? Bom, deu um resultado muito interessante, porque não se esperava que um aluno do ensino médio fizesse um trabalho como esse. Para você ter ideia, o telescópio na escola é um telescópio em que existem alguns observatórios no Brasil. Atualmente deve ter uns 3 ou 4. Antigamente tinha mais. Devia ter uns 6, 8 por aí. Agora só tem uns 3 ou 4 que estão em operação. Eles disponibilizavam dentro do telescópio telescópios de 50 centímetros, 40 centímetros, para fazer imagens do céu. Mas as propostas de trabalho eram tipo assim: faça uma foto da Lua, faça uma foto de Júpiter, faça uma foto de Saturno. O primeiro projeto que eu enviei foi determinação de período de estrelas cefeidas, ou busca de supernovas. Entendeu? Isso chamou a atenção para eles. Disse: como é que é? De onde é que isso está vindo? Né? De Alagoas. Aí eu acho que a surpresa aumentou mais ainda, né? Mas deu certo. Tanto deu certo que, depois desse projeto, em 2008, quando eu já estava saindo da escola, era o último ano na escola, a escola recebeu um laboratório todo novo de informática por conta do projeto. Pode passar, Bruno. Então,
Aqui são os trabalhos deles, né? O de busca de supernova. Esse aqui é o de busca de busca de supernova. É um dos exemplos. Isso aqui é a apresentação dos alunos lá na feira estadual, né? Aqui está aqui no meio, bem no meio aqui, tá vendo? E aqui é a turma, porque foram vários projetos, foram 21 projetos de astronomia que foram desenvolvidos nesse ano. Desses 21, 2 foram selecionados para ir para a Nacional, para a Feira Nacional. Tá? Isso foi muito bom, porque em 2008, né? Por quê? Porque mostrou a SEDUC que, bom, causa impacto e é interessante para a secretaria, sim. Né? E isso tem esse sucesso, esse resultado foi possível graças ao apoio da equipe do Telescópios na Escola, que no segundo ano de edição, em 2007, 30%, um terço das horas dos telescópios cedidos para o Brasil inteiro, 30% do observatório, do horário disponível do Observatório Abrão de Moraes, 30% foi para Alagoas. Foi para Alagoas. Tá? Existem escolas, universidades que solicitam o acesso. A gente estava concorrendo também com universidades, com faculdades e tal. E o BRAS, que é o Programa Brasileiro de Busca de Supernova da REA, que era um outro organismo que eu vinha fazer parte a partir do final da década de 80, né? Início da década de 90. Né? A REA é uma rede de astronomia observacional. Você tem que clicar 2 vezes. Aí ele... Bom, em 2008, no CEAL, né, seu Fideli? 2008, no CEAL, nós estávamos organizando o primeiro encontro nacional de astronomia aqui em Alagoas, né? Que é uma tarefa complicada se você não tem recurso e depende dos parceiros. É bem complicado, mas a gente conseguiu resolver. E foi em 2008 que a equipe me chamou por conta da reforma do prédio do CECIAL, agora para construir o novo observatório, o Observatório Genival Leite Lima. Né? Isso aqui foi lá na Escola Técnica, né? Instituto Federal, em 2008. Foi o Encontro Nacional de Astronomia, em novembro. Nessa época, eu estava correndo para a sala de aula, correndo para organizar o encontro e correndo para organizar o encontro lá no local e correndo para o observatório para orientar a construção do trem lá, né? Do observatório. Pronto. Isso era o CEAL, uma visão do CECIAL em 2008, antes da construção. Era assim, estava abandonado esse prédio. E aí a gente começou a reforma, né? E aí foi construído em cima dessa sala a estrutura, né? O piso. E aqui a visão já em cima do piso, aqui a cúpula metálica, já em cima da laje para ser colocada na cúpula. E aqui é a parte, é o núcleo do observatório, a cúpula, né? A cúpula é muito importante para dar o conforto necessário para que a gente possa fazer as imagens do próprio observatório. Não ter que acessar um telescópio lá em São Paulo, ou no Rio Grande do Norte, ou no Rio de Janeiro, para acessar. Tá? No próprio observatório, a gente consegue fazer isso. Tá? Isso aqui era como a sala por dentro, né? Ela ficou meio distorcida assim, porque foi um mosaico, né? Mas é uma sala hexagonal. E aqui foi sendo construída a sala. Né? Aqui está a cúpula. As coisas assim, são meio insanas assim, né? Nessas construções quando você propõe uma construção de uma coisa nova, porque é o seguinte, essa cúpula aqui, a empresa, a secretaria, ela terceiriza a construção, né? E a empresa chamou a gente para explicar. Professor, como é essa cúpula? Como assim? Você não ganharam o pregão? O pregão é a carta aberta para as empresas para que elas apresentem o projeto, o valor, o custo e tal, né? De serviços e materiais.
Então, olha, uma cúpula hemisférica, ela tem uma janela de 120 graus e gira no plano do horizonte, né, 360 graus. Um engenheiro olhou para o outro, um disse abre, o outro disse gira. Eles não sabiam que a cúpula tinha que ter uma janela e que tinha que girar. E isso tinha sido orçado. É incrível, né? E a gente conseguiu construir essa cúpula porque eu trabalhei num projeto na Usina Ciência para desenvolver os kits de física de lá. A concha acústica, a balança de Arquimedes, a vantagem mecânica, a luneta, que está lá na Usina Ciência. Tá? E eu conheci aqui no Eustáquio Gomes um serralheiro de nome Assis, que disse, poderia fazer. Eu mostrei o desenho para ele, ele olhou para o desenho e disse, sei fazer isso não, professor. Eu faço janela, grade, portão, é isso que eu faço. Espera aí. Aí fiz uma maquetezinha com fio rígido, levei para lá, mostrei para ele. Ele disse, agora eu faço. Aqui, está lá até agora. É só meia pesadinha, ela tem 600 quilos, mas está lá até agora. E aí está o observatório construído lá no CEPA, prestes a começar a funcionar, né? Isso aqui já é bem depois, isso aqui é em 2013 já. Não, 2013? Eu acho que é. Bom, aqui ele está bem no início ainda. Bom, aí o problema era, tudo bem, está aí o observatório, você está aqui, a secretaria me enviou para o observatório, está aí o observatório, agora vamos fazê-lo funcionar. Como é que a gente faz um observatório funcionar? Então, vamos lá. Nós definimos dois campos, o campo de ensino e o campo de divulgação, não é isso? O termo difusão é muito utilizado em astronomia. Quando se fala difusão, está se falando de todas as áreas. Ensino, pesquisa e extensão. Difusão. Divulgação é específico, para divulgar para as pessoas, para que as pessoas conheçam e tal. E o ensino são cursos, basicamente, né? Então, no ensino, curso de fundamento de astronomia, oficina para o ensino da astronomia, curso de reconhecimento do céu, curso de construção de telescópios, inicia, que é a iniciação científica em astronomia. É uma tentativa de fazer os alunos do ensino médio chegarem aqui na universidade, no curso superior, com um melhor embasamento sobre metodologia científica. E isso com um motivo que era a astronomia. Quem sabe assim a gente, daqui a algum tempo, não vai ter um curso de astronomia aqui na UFAL. Assim, desculpe. E na parte de divulgação, observações públicas, né? Forma semelhante ao CAA, semanas temáticas, por exemplo, recentemente, mês passado, teve a semana de oposição de Saturno. Oposição é o melhor momento para a gente observar um planeta, tá? Porque ele está mais próximo da gente. A oposição está o Sol, a Terra e o planeta. Então, ele fica mais próximo da gente. Tá? Então, a melhor época para ver. Então, a gente fazia a semana de oposição de Saturno. E falava, passava vídeos, observações de Saturno. Exposição Paisagens Cósmicas, vocês viram lá, alguns de vocês viram ali lá no laboratório de ensino, né? A exposição que nos foi enviada. Palestras, eu não sou muito de palestra não, mas tudo bem, tem que fazer, faz palestra. Sessões do planetário digital, isso bem depois. Em 2011, a Secretaria adquiriu um planetário digital, móvel, e, bom, a gente levou esse planetário para todo o estado. E teve projetos especiais aqui, faltaram alguns, né? Mas o apoio à Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a turma do IFAL né? Faz muito as Olimpíadas, né? O projeto Um Olhar para o Céu, da Usina Ciência, que era basicamente levar uma amostra de astronomia para várias localidades. Foram 13 localidades aqui em Alagoas. E o projeto O Clube de Astronomia da minha escola. Esse é novo. E só existe aqui, porque nasceu aqui, no observatório. A CETUC, a partir de 2015, ela apoiou a formação de clubes de astronomia dentro das escolas. E, para isso, adquiriu instrumentos
designou recursos para as escolas, fez capacitação, formação, e tem um acompanhamento todo que eu faço com esses clubes, até hoje, né? Os clubes de astronomia. Atualmente, nós temos 15 clubes. Pode passar. Bom, isso aqui é no início, o curso de fundamento. Eu só botei aqui alguns exemplos para que vocês percebessem, né? Os cursos de astronomia, presencial, né? Aquilo que eu falei, a parte da demonstração e da experimentação é fundamental para entender, para que você consiga facilitar que esse conhecimento chegue até vocês. Isso aqui eu estou mostrando como determinar a linha meridiana, a linha do meio-dia, com um gnomo, com um relógio do sol. Tá? Isso aqui é usando um espectroscópio, eu acho. O espectroscópio que a gente faz com CDzinho. Né? Faz um espectroscópio e abre o espectro do sol. Né? E aqui o pessoal está observando um dos cursos de fundamentos presenciais, né? Esse 2013. Aqui é a oficina. A Daiane aqui. A Daiane foi aluna da física. Mas nessa época ela já falava que queria fazer física. 2012, eu acho. 2012. Isso aqui é a oficina. Isso aqui é uma maquete do sistema solar, né? Para mostrar o tamanho dos... Aqui o joguinho, né? Isso aqui é o dominó, isso aqui é o planisfério. Todo esse material foi desenvolvido no observatório. Isso foi criado lá e desenvolvido lá para utilizar, para ensinar astronomia para os meninos. Né? Aqui está o nosso colega Ronaldo, mestre aqui do Instituto, né? E aqui é uma demonstração do planetário Oery, que a gente fez com a bolinha de isopor e um bracinho bem leve. O curso de reconhecimento do céu, constelações e sistemas de referência, como entender e como fazer essas medidas, né? E o Inicia, que é a iniciação científica em vários anos. O Inicia ocorre uma vez por ano e ocorreu de 2010 a 2016. A partir de 2016 a gente parou, porque o observatório entrou numa fase de reforma, não só o observatório, o CCIT inteiro, né? E só agora que a gente, com a pandemia, a gente só conseguiu retomar esse ano. Esse ano nós conseguimos ter aprovado pela FAPEAL o programa do PIBIC Júnior, e agora nós estamos desenvolvendo 10 projetos de pesquisa de iniciação científica lá, de astronomia, né? Bom, isso aqui é eu dando aula lá de astronomia, lá com o pessoal do Inicia. Pode passar, Bruno. Aqui o primeiro trabalho, a Roberta e a Rose, que foram as meninas que fizeram o primeiro trabalho, estudaram a variação da estrela Eta Aquile, em 2010. Né? Pela variação, você determina o período, e com o período você determina massa, luminosidade, distância, o tamanho da estrela, tudo isso. Elas fizeram isso, medindo a estrela com um binóculo, só com um binóculo e cartas de comparação. Tá? O trabalho está lá. Essa daqui é a Paula. A Paula é interessante, que ela também estudou uma estrela binária, são estrelas que giram uma em torno da outra, e o plano da órbita está no raio contém um raio de divisada, ou aproximadamente contém um raio de divisada da Terra até a estrela, tá certo? E aí você traça essa curva de luz aqui, ó, dela, né? A Paula era uma aluna da escola particular, da escola dinâmica, e ela pediu para fazer. O Inicia era exclusivamente ou preferencialmente da escola pública, mas aí a gente abriu uma sessão e ela fez o trabalho dela. Né? As observações públicas ocorriam terças, quintas e sábados, das 19 às 21, inicialmente das 21 até às 19 às 22, mas depois a gente viu que ficava muito tarde, 19 às 21 estava bom. E aí a gente atendendo o pessoal lá no pátio do observatório, as semanas temáticas aqui, Semana Alagoana da Astronomia, Oposição de Júpiter, Marte, World Space Week, Semana Mundial do Espaço, né, que ocorre de 4 a 10 de outubro no mundo todo. Nós fizemos, acho que 3 edições dela. Pode passar. Pode passar. Essa semana, aqui é uma exposição de vídeo lá no observatório, aqui é dentro da sala do observatório. Aqui de astrofotos, as fotografias.
Aqui é o pátio, lá cheião em cima, assim. Quando ele ficava muito cheio, eu ficava preocupado, porque eu vi como foi construído. Mas aguentava bem. E aqui as poesias, astropoesias, né? A menina escolheu ali a astropoesia que ela mais gostou. Tá? Aqui a exposição Paisagens Cósmicas. Esse camarada aqui, ó, é ele, né? É o Gênesis, né? Então, é o Gênison, é o aluno da geografia. Ele está fazendo mestrado, não, doutorado, né? Doutorado. Né? Ele fez o Inicia 2 vezes. 2 vezes. E bacana. A gente não deve medir por esses caras que são fora de escala, mas é bacana. O Gênison. Isso aqui é a exposição levada para uma escola lá em São Miguel dos Campos, né? A turminha aqui. A ideia é levar para qualquer pessoa, tendo ou não condições, com acesso ou não à cultura e a conhecimento. Essa é uma bandeira que a gente defende lá no Observatório, atender a todo mundo. O livro Fascínio do Universo, nós recebemos vários exemplares, distribuímos para as escolas que nós íamos. Né? Isso aqui é o planetário, entrou em operação em 2011, o primeiro modelo deu problema, e aí a gente teve que trocar, e veio outro em 2012. Era móvel, é um peso danado, só que um peso danado para fazê-lo, mas fizemos isso até 2019. 2019 o no-breaker quebrou, e aí a gente ficou sem fazer o planetário. Em 2020 veio a pandemia. Né? Pode passar. O planetário é certamente um instrumento assim de maior impacto assim na divulgação. Né? Quando ele chega, o pessoal junta. Então, já participou de vários encontros aqui também, e lá no encontro. Como é que é aquele encontro lá que ocorre no Centro de Convenções? Que é o encontro no Centro de Convenções. Bom, vários encontros. O planetário é assim. Está aqui, ó. Congresso Acadêmico Integrado, no Centro de Convenções Ruth de Cardoso. Isso aqui é o planetário lá da gente, atendendo a pessoal. Bom, antes da pandemia, em 2019, nós tínhamos acertado que uma das salas do observatório iria ser construído uma cúpula para fazer a projeção do planetário. O planetário precisa de uma cúpula, de um teto arredondado. Planetário, tá certo? E aí, a orientação que eu dei, a melhor cúpula para o clima aqui de Maceió é de fibra de vidro. Já tinha sido feita uma estrutura de metal, e seriam folhas de fibra de vidro que iriam fazer o formato do hemisfério, né? Bom, mas aí a empresa disse que não tinha grana, que não podia fazer, tudo bem. Me espelhando um pouquinho no planetário da Escola Naval do Rio de Janeiro, os caras fizeram lá um planetário com madeira. As folhas curvaram com madeira. E eu soube disso, de um amigo meu que mora lá, na Elton. E eu disse, bom, vamos tentar fazer o de madeira, então. Será que de madeira dá para fazer? Faz com a madeira e depois bota massa acrílica e vamos ver o que é que dá. Já tinha estrutura de ferro, não ia ter problema estrutural, né? E eles não quiseram, porque ia ficar caro e tal. Mas eles mesmos encontraram a solução, fazer com um drywall, gelo acartonado, né? E aí fizeram com gesso acartonado. O hemisfério não ficou tão bom, mas a projeção ficou legal, ficou bem legal. Isso daqui é uma projeção da turma do Bruno, que o Bruno levou. Isso é uma foto do Bruno, né? Isso aqui é a projeção do planetário, que a gente fez lá. Né? O custo total do planetário foi, contando o projetor, que na época, em 2011, custou R$274 mil, ficou em cerca de 320 mil, 350 mil, né, com a reforma da sala. É um planetário para 30 lugares por R$350 mil. Isso é muito barato. Vocês terem ideia de quão barato é, assim, não de quão barato, mas assim, comparativamente, o planetário de Arapiraca custou R$5 milhões.
É o dobro do tamanho, tem uma estrutura fantástica, tá? Mas custou 5 milhões de reais. Com 5 milhões de reais, a gente tinha feito um planetário bacanão também. Não é? Então, isso daqui é o planetário do observatório, lá. É isso aqui. Infelizmente, esse ano, o nosso projetor, que já estava velhinho, estava com 12 anos de uso, queimou, e a gente tem que substituir agora. Escolher um outro modelo para encaixar e ver se a gente consegue uma boa projeção. Vamos tentar fazer isso. Apoio à Olimpíada Brasileira, tanto para os alunos, na orientação, algumas atividades para os alunos, como também para os professores. A gente faz oficinas que são orientadas pela própria equipe da UBA, para fazer a Olimpíada Brasileira. Isso aqui é o professor Canali, João Batista Canali, que esteve aqui. Nós fizemos 2 ERE, Encontro Regional de Ensino de Astronomia, e aqui ele está entregando os galileoscópios, que são lunetinhas para observar, E aqui os certificados com a turminha. Vou passar. Bom, isso aqui foi no EREA, no 35º EREA, em Maceió 2012. E lá está o observatório. Isso daqui já foi aqui na UFAL, no SIC, em 2014, no 54º EREA, realizado aqui em Maceió, também com professores. O projeto Um Olhar para o Céu, como eu falei, era uma amostra que ia circulando todo as 13 cidades escolhidas. Aqui Santana foi também, ficou na Maria Laura Chagas, uma escola que fica lá no Camuxinga, pessoal de Santana. A gente já levou o planetário para lá algumas vezes, nesse projeto. E nesse projeto a gente desenvolveu uma série de kitzinhos, materiais, exhibits, materiais que mostram aqui, por exemplo, a posição do Sol em relação às estrelas, o tamanho do Sol em relação às outras estrelas, o sistema solar e o Sol, tal. Tudo isso era desenvolvido, era feito no observatório, não era comprado, era feito lá, tá? O planetário também, que a gente levava, que era o grande atrativo do pessoal, a exposição, as observações, maquete, construção de constelário e planisfério, são oficinas que a gente aprendeu a fazer aqui, e observação, observação do céu. Vai passar. Bom, em 2014 teve um dos projetos especiais que eu não mencionei, foi o Encontro Nacional de Astronomia. Em 2014 nós trouxemos alguns pesquisadores de renome, como o William de Mello, que veio da Universidade de Washington para cá, e Augusto Daminelli. Augusto Daminelli foi o cara que descobriu que Eta Carina tem uma estrela dupla lá orbitando ela, que é extremamente importante para entender o que ocorre com essa estrela, que está no limite da massa de uma estrela, do que é uma estrela, e está prestes a explodir, em princípio. Isso aí é a turma do ENAST, aqui, realizada. Muito bem. Bom, aí em 2015 veio o projeto, o Clube de Astronomia de minha escola. Então, inicialmente, a gente preferiu, sabendo da deficiência na formação de professores, há poucos professores de geografia, física, que viram a astronomia de maneira mais sistemática, mais prática, a gente preferiu fazer um projeto piloto de 2 anos, com 4 clubes. Com 4 clubes, e aí a SEDUC adquiriu os instrumentos com recurso próprio, adquiriu os instrumentos, nós distribuímos para os clubes, partindo sempre do princípio de encontrar o professor. Isso é ponto fundamental. É preciso encontrar um professor que queira fazer a atividade, que se disponha a fazer. Esses professores, esses 4, eles não receberam 1 centavo de hora extra, de hora trabalhada. Eles fizeram porque quiseram, porque queriam fazer, queriam participar. E aí foram feitos os 4 clubes. Clica novamente. E o Clube de Astronomia Eclipse, depois o Clube de Astronomia Galileu Galilei, o Clube de Astronomia Isaac Newton e
o Clube de Astronomia Alfa Orionis e o Astrepem. Ficaram esses três aqui. Na verdade, ficou outro. O Clube de Astronomia Alfa Orionis, ele foi mudado para um outro. O professor mudou de escola e mudou o nome do clube, né? E aí vem um novo clube, e ficaram esses três. Mas a gente continuou fazendo as formações e convidando a participação dos professores para fazer participar do PECAM, né? Do programa Um Clube de Astronomia de Minha Escola. E, atualmente, são esses os clubes que nós temos. Escola Estadual Municipal Falcão, o Clube de Sociedade Astronômica Hipátia de Alexandria, em Cacimbinhas, Clube de Astronomia Fomalhaut, vizinho do observatório, sou eu que cuido lá da turma. Clube de Astronomia Gênesis, em Arapiraca. Clube de Astronomia Andrômeda, Clube de Astronomia Margaret Burbidge, lá em Arapiraca também. Sociedade Astronômica Padre Teófanes, em São José da Laje. Clube de Astronomia Sirius, na Escola Rosa Maria Paulina de Oliveira. De Oliveira ou da Fonseca? Bom, Rosa Paulina, de Marechal. Sobre o nome de família aí, eu não estou certo se é Fonseca. Eles estiveram ontem aqui, visitando o Clube de Astronomia Sirius, que é o da Rosa Paulina e da Fonseca. Clube de Astronomia Cefeidas, que é do Alexandre, que foi aluno aqui da Física, aí do Giovanna Taide. Clube de Astronomia Helix, do Givanildo, da Escola Estadual Dr. Edson Bernardes. Clube de Astronomia Scorpions, que é do Rodrigues de Mello, da Escola Rodrigues de Mello. Clube de Astronomia Arturus, Maria Ivone, aqui pertinho. Nicolau Copérnico, lá em Rio Largo. Clube de Astronomia Luar do Sertão. Esse daqui é bacana. Assim, todos são, mas esse é bacana porque isso fica no povoado Quandu, em Poço das Trincheiras. Isso é perto de Pernambuco, e para chegar lá você tem que andar 12 quilômetros de chão batido. Tá? E o Clube de Astronomia Sagitários A, que é lá de Santana, que é lá do Mileno Ferreira. Sagitários A. Tá? Então, esses são os clubes que estão ativos esse ano e que a gente está tentando orientar e ajudá-los a desenvolver as atividades lá, né? Inclusive a observação do eclipse. Tá? Isso aqui é só um exemplo, né? Que é o professor de Química, doutor Genival Lisboa, né? Ele é doutor em Química, né? Com a Sociedade Astronômica Hipátia de Alexandria. Esse aqui é a turminha do CAF, né? Fazendo medição do Sol, aqui, determinando o tamanho, medindo o tamanho do Sol, com a câmera escura, que é um material que em física, ensino de física, no segundo ano ele é falado, mas tá, tudo bem, uma câmera escura, a gente constrói e vê a imagem da lâmpada ao contrário, mas e daí? Né? Você determina o tamanho do Sol com ele. Né? Isso aqui é o INCAL, que é um projeto... um projeto complementar do PECAM. Nós fizemos inicialmente presencial, o professor Edson, o professor Elton esteve no ENCAL, no primeiro ENCAL, né? Foi quem fez a palestra de abertura, não é isso, Elton? Lá no CECIT, né? E nós fizemos, a partir da pandemia e até esse ano, o ENCAL virtual, todo à distância. Tá? E o material que é apresentado, os vídeos, os trabalhos, estão lá disponíveis para vocês verem, reproduzirem, tentarem explorar mais. Né? Outro projeto complementar, começou em 2017, foi a revista do Observatório Astronômico Genival Leite Lima. Uma revista que tinha informações sobre o que observar, notícias astronômicas, atividades que foram realizadas, que podem ser realizadas com materiais bem simples, para ensinar a astronomia. Está aqui a maquetezinha do Sistema Solar, do CAF, ou o gnomo portátil para determinar a direção do norte-sul com precisão. Né? Então, essas é uma revista que nós fizemos 41 números, e encerramos em 2022 por conta de... esgotou, assim, a ideia era que nós tivéssemos uma participação dos professores dos clubes fazendo os artigos.
Tá? Por isso é que a gente chama que é um projeto complementar. Seria uma forma deles estudarem e se aprofundarem e produzindo material, e a OAGLL seria um canal para expor esse material e discutir, né, o que está sendo feito. Mas aí, em 2022, a gente deu uma parada, né, por conta de uns projetos que estavam sendo desenvolvidos lá na SEDUC, né, e aí é possível que ela retorne, mas, por enquanto, ainda não. É uma revista virtual. Os números estão todos no blog do Observatório, o AGLL, blogspot.com. Então, qual é o futuro do AGLL? Bom, o futuro dependerá de alguns pontos. A reavaliação do projeto por parte da SEDUC. Eu acho que a gente já saturou o que a gente precisa e o que é que a SEDUC pode fazer. Tá? Então, é preciso que eles reavaliem para saber se querem ou não dar continuidade a esse projeto. Tá? Eu conheço 3 observatórios, eu pelo menos sei de 3 observatórios, obrigado. Não pode deixar. Vinculados à educação pública, né? Educação básica e pública. O Observatório do Instituto Federal de Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro, o Observatório do Clube de Astronomia de Paraná, do Colégio Estadual do Paraná, que é o mais antigo, e o nosso OGLL. São esses 3 que eu conheço. Eu sei que existem algumas escolas particulares que têm observatórios, e cidades que têm observatório Americana, Observatório 7 de Setembro, no Ceará, que é uma escola particular. Observatório Cristos, que também é de uma escola particular, no Ceará também. Mas, enfim, a SEDUC tem que reavaliar o projeto, né? A composição da equipe, bom, esse ano nós conseguimos avançar um pouco. Bruno chegou antes, só tinha eu e um ou 2 estagiários em algum momento. Teve ainda um professor, mas que saiu, o professor Charles, né? Tornar-se uma unidade educacional. É fundamental que isso aconteça, mas para que isso aconteça, é necessário montar uma equipe e conseguir toda a burocracia que tem, a CNPJ, PPP, aquelas coisas todas, para tornar ele uma coisa. E apoios interinstitucionais. Né? A Usina Ciência foi fundamental no Observatório, na realização de todas essas atividades, desde o projeto Um Olhar para o Céu até o próprio uso do tempo. O Observatório não tem instrumento. O instrumento que nós usávamos era da Usina Ciência, era o telescópio Piat. Dizem que eu não posso dizer isso, né? Não pode dar um nome de uma pessoa que está viva para uma coisa. Mas, enfim, é um telescópio de 12 polegadas que nós tínhamos lá, da Usina Ciência, que estava cedido para nós. Mas, com o problema da reforma, a gente teve que voltar lá para a Usina Ciência, está com o CEAL, está bem cuidado. Né? Então, os apoios interinstitucionais são fundamentais, mas esses daí são os pontos que são fundamentais para que a gente tenha esperança que o observatório vá ter continuidade. Tá? Nos 14 anos, algumas coisas que eu aprendi é o seguinte: ensinar através da observação e experimentação. Todo curso, toda atividade que eu faço de ensino tem que ter observação e experimentação, e avaliação também. Não adianta só ter experimentação, observação sem avaliar. A gente precisa avaliar. Ninguém constrói uma cadeira sem medir o tamanho das pernas, não existe isso. Né? Promover o protagonismo dos alunos. Vocês é que precisam fazer. A gente orienta, a gente mostra, dá o exemplo. Mas vocês, os alunos, é que têm que colocar a mão na massa, né, para fazer a coisa. Aí, se vocês conseguirem fazer, ou se não conseguirem, a gente vai ajudar vocês quantas vezes forem necessárias para que vocês consigam fazer. Aí isso avança. Tornar a astronomia parte do aprendizado científico da escola, né? Porque a astronomia é considerada uma coisa excêntrica, fora, coisa de cientista. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Né? E não é uma coisa da gente, presente para a gente. Né? Por que é que no inverno faz mais frio? Por que é que no verão... Né? Por que é que no verão tem mais luz? Não tem. Essa discussão deve fazer parte de todo mundo.
né? Qual o tamanho da Terra? Qual o tamanho do sistema solar comparado com a galáxia? Esse tipo de coisa. É preciso ter um museu de ciência na cidade. É preciso ter um observatório na cidade, né? Contribuir com a formação para uma formação científica mais rica, crítica e significativa, que tenha significado, que tenha sentido, né? Não sejam aquelas coisas que parecem inalcançáveis, incompreensíveis. É preciso ter significado. Mostrar como a astronomia está presente na nossa compreensão do mundo. No mundo. A gente está paradinho aqui, está tudo paradinho, quietinho, né? Está dando até sono, tá? Assim. A gente está se deslocando com a velocidade do oeste para o leste de quase 1.600 km por hora, em relação ao em relação ao eixo da Terra. É isso, perceber essas coisas, perceber como o universo está aqui e que a gente pode aprender. A melhor maneira de fazer isso, que eu conheço, é com astronomia. É ensinando astronomia na escola. A gente visita física, matemática, geografia, história, até português tem desastre, né? Como o Sagan ensinou. Desastre é uma palavra que é astro mal, astro ruim, né? É uma corruptela, eu acho que de francês, uma coisa assim. Enfim, é isso aí. Então, joia. Bom, excelente palestra aí do professor Adriano, né? Agradeço. Aliás, antes de dar o agradecimento formal ao professor Adriano, eu queria abrir um parêntese aqui para saudar a presença nobre, né? Além do seu Fidelis, que está aqui novamente nos prestigiando, tá, seu Fidelis? Então, eu agradeço em nome da comissão do evento a sua presença aqui, não só hoje como ontem, e a ilustre presença do professor Jenner, que está ali nos engrandecendo com a sua presença. Então, agradeço ao professor Jenner por estar aqui prestigiando o nosso evento, viu, professor? Muito obrigado. Não. É só o professor Jenner e o professor Fidel, o professor Francisco, né, também está aqui, né? Tá certo, pessoal? Então, agradecer também ao pessoal do IFAL de Santana, que vieram na maior dificuldade danada, mas conseguiram chegar, né? Mas vocês têm horário para ir agora, né? Das 3, então já estão quase para sair já, professor. Mas nós temos um tempinho ainda para umas perguntas, né? Pode ser, professor? Pois é. Quem tiver algum comentário, alguma pergunta a fazer, por favor, fique à vontade. Diga aí, vai dizendo que eu vou traduzindo aqui. Que eu estou gravando ali e a captura só pega aqui. Gostaria de saber do professor Adriano. Para quem gostaria de se aprofundar na astronomia, o que a gente assim poderia fazer, tanto de quem é escola pública como de quem é aqui da universidade. Ele queria saber o que é que se alguém como é que alguma pessoa poderia se aprofundar na astronomia? Seria isso? Pronto, resumindo, né, como que um cidadão comum pode se aprofundar na astronomia? Quais são os instrumentos que nós temos disponíveis aqui para esse aprofundamento? Seria isso? Pronto. Bom, você precisa considerar quem é que está perto de você que pode falar disso para você, tá? Então, vai depender de cada localidade, né? Mas, independente do nível de intensidade que você quer se aprofundar, tá certo? Mas uma boa dica é sempre procurar um clube de astronomia da sua cidade. Existem centenas de clubes de astronomia no Brasil, espalhados pelo Brasil, né? Então, é uma boa referência sempre. Agora, se você quiser se aprofundar mais, existem alguns clubes de astronomia que têm uma especificidade
que te permite avançar mais. Por exemplo, que foi referência, inclusive, para o CEAL, para o GNO, CEAMIG. CEAMIG é o Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais. Muito Aqui em Alagoas tem o CEAL, o Neftali mostrou para a gente aqui, né? O CEAL ele fez a detecção utilizando uma técnica de filmar a Lua, a detecção do impacto na Lua, né? O CEAL, em 2009, recebeu 2 prêmios mundiais por divulgação. Então, ele tem muita experiência. Tá? E, lógico, o Alpha Crucis. A Alpha Crucis é um clube nacional, mas que composto por astrônomos amadores de altíssimo nível. Altíssimo nível, que eu falo, são astrônomos amadores que descobriram cometas, que descobriram supernovas, né? Que eles já... O Alpha Crucis existem vários lá. Então, os clubes de astronomia é uma boa referência. Outras são os centros e observatórios que têm espalhados pelo mundo, né? Ou pelo Brasil. Então, aqui em Alagoas, a gente tem um observatório, né? O Observatório Astronômico General Leite Lima, tem a universidade com o professor Elton, né? Que periodicamente faz atividades como palestras, como mostras, então, né? Então, os centros também. Agora, se você quer realmente se aprofundar, assim, se tornar um pesquisador, o melhor caminho é física. Faça física. Depois, o resto, faça pós-graduação, mas aí é um investimento assim, mais duradouro, mais longo. Mas é o melhor caminho, sem dúvida. Isso não sou eu quem está falando. Quem está falando isso são os professores, alguns professores que eu conversei lá no Observatório Nacional. Quando eu fui até o Observatório Nacional fazer um curso de verão, eu conversava e ia dizer, o melhor caminho para se fazer, para se aprofundar, faz física. E aí a pós-graduação você pode fazer em vários institutos. Ok, mais alguém? Opa, uma pergunta ali. Diga aí, amiga. Ela pergunta assim, se ela quiser fundar um clube de astronomia, o que ela faz? Junta o povo. Mas, assim, depende. Você montar um grupo de estudos informal, que é o mais prático, mais, né? É simples, é só você reunir, definir uma frequência de observação em que vocês vão se reunir. O CEAL, por exemplo, se reúne uma vez por semana. Uma vez por semana ainda, né? Uma vez por semana, no sábado. E aí desenvolve atividades, vão desenvolver no decorrer de anos. Aí vocês vão aprendendo a desenvolver, e a troca de informações enriquece o grupo. E aí, agora, se você quiser tornar esse grupo uma associação civil, aí você tem que passar por todo um processo de legalização do grupo. Aí tem que definir o estatuto, definir o regimento interno. Tudo isso foi feito de 1987 a 1989 no CEAL. E é o que deu ao CEAL essa característica peculiar de trabalhar a difusão da astronomia, ensino, pesquisa e divulgação ou extensão. O CEAL faz isso. Pesquisa amadora, ô professor, com licença da palavra, assim, tá certo? Pesquisa amadora, o CEAL faz isso. Tá? Então, basicamente, você tem que escolher. E ser persistente, porque fazer ciência no Brasil é para fazer assim, se envolver com ciência. Eu já nem esquento mais com o número de vezes que já me chamaram de maluco, de aluado, é comum. Tá? Joé? Uma pergunta ali. Diga. Duas perguntas. Ele disse que já tem um pequeno grupo que acabou de ser fundado no campus da Arapiraca.
Ele quer saber como fazer para entrar em contato com o observatório e conhecer um pouco mais do trabalho do observatório. Ele faz parte do clube de Arapiacá. É isso. Vocês acabaram de fundar um clube, não é isso? Isso. Pronto, ele quer saber qual é a burocracia envolvida para oficializar o grupo. Como eu não entendi essa última. Qual é a burocracia envolvida para oficializar o grupo? Bom, você tem que definir o estatuto. Aí tem que registrar o estatuto como associação civil, tal, né, no cartório. Depois tem que pegar uma cópia do estatuto, levar na Receita para solicitar o CNPJ, né? E aí ele é oficializado. Aí você tem que ter um cuidado. Mesmo definindo que o clube não tem fins lucrativos, né? Você precisa, todo ano, fazer a Receita, fazer o imposto de renda, viu? Porque a gente já levou uma multa pesada na Receita, porque passou alguns anos sem fazer. Tá? Então, você tem que ter esse cuidado. Tá? Vantagem que tem, por exemplo, o CEAL, o Neftali esqueceu de falar ontem também isso. O CEAL, ele é uma entidade de utilidade pública municipal, por lei, e estadual, por lei. Né? Quando eu comecei a desenvolver o trabalho no observatório, eu tive que me afastar do CEAL. Eu não tem como, é dedicação exclusiva para o observatório. Não tem como fazer tanta coisa. Né? Mas a gente estava querendo iniciar o processo de utilidade pública federal. Né? Tem que falar com o deputado. Isso é interessante em termos de recurso, de reconhecimento. E o CEAL já tem dois, o estadual e o municipal. O contato, Observatório Astronômico Genival Leite Lima, ou então Observatório de Alagoas. Aí você vai encontrar o link, o blog, oagll.blogspot.com. Tá? Aí você clica lá você tem um contato, um e-mail, né? E é só entrar em contato com a gente. Beleza? Instagram. Instagram é meio chato, cara. Aquele negócio ali é meio complicado. Instagram é meio... Entendeu? Rapaz, como é que é? Observatório.agll@Instagram, um negócio desse. Você bota... Não sabe, Bruno? Bruno sabe. Bruno chegou agora e já sabe. Observatório.agll. Eu estou falando certo também. Então, é porque essa parte, mas o professor Adriano não tem muita paciência para mexer no Instagram. Mas aí, sempre que possível, eu auxilio ele nessa parte. E aí o Instagram é observatório.ogll, certo? Beleza, obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Vou encerrar por aqui, viu, professor? Porque tem outra palestra. Pessoal, eu vou ter que encerrar, infelizmente, a palestra do professor Adriano, porque temos outras palestras na sequência. Aliás, o palestrante já está presente aqui no auditório, o Flávio Fortunato está ali. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença do professor Adriano, não só pela palestra, né, que ele aceitou de imediato quando eu fiz o convite, mas também porque ele nos abrilhantou com uma exposição do Observatório Genival Leite Lima lá no Lab 3, né? Então, ele com o professor Bruno, que eu também agradeço bastante aqui a presença, vieram desde ontem. O professor Adriano passou o dia todo aqui ontem, desde de manhã até de noite. O Bruno também passou o dia todo. Então, agradeço, assim, professores, do fundo do coração, certo? Agradeço bastante mesmo. E coloco à disposição no que precisar lá no Observatório. Coloco o Instituto de Física à disposição também no que precisar. Tá certo, pessoal? E é isso aí. Muitíssimo obrigado. Vamos tirar uma foto? Não. Vamos tirar uma foto e a gente paralisa.